Então, meu nome é Bárbara Duque, sou, para quem não me conhece também, eu acho importante apresentar, né, porque às vezes a gente acha que a gente está com as pessoas que iniciaram o trabalho com a gente, mas como tem bastante gente nova, é bom falar um pouco. Eu sou jornalista da Universidade Federal de Juiz de Fora, trabalho com comunicação pública da ciência há bastante tempo na universidade. Então, eu fiz meu mestrado na área de comunicação pública da ciência e agora no doutorado, que eu concluí, como a Gabriela falou, o ano passado, a nossa ideia foi investigar a literacia midiática junto com a comunicação pública da ciência, né? Porque um dos desafios da comunicação da ciência para um público que nós definimos como prioritário, que são os jovens, são adolescentes, né? De escolas públicas, um grande desafio é a relação que eles têm com as mídias, principalmente com as mídias digitais. Então, nós entendemos que para investigar, né, uma comunicação pública da ciência e formas de fazer essa comunicação, seria muito interessante que incorporássemos também a questão da educação para as mídias, né? Então, nosso primeiro desafio foi entender eu acho que eu coloquei a apresentação errada. Então, eu vou tentar fazer com essa mesmo. Vamos lá. Então, o nosso ponto de partida do trabalho foi entender a relação dos adolescentes com as mídias, para que nós pudéssemos entender, investigar a relação que eles tinham com as mídias e com a ciência e propor ações que facilitasse a comunicação da ciência para esse público, né? Então, nossa pergunta de trabalho foi: investir em abordagens formativas de forma participativa pode impactar positivamente na compreensão da ciência e no nível de competência midiática desses cidadãos? E isso pode contribuir para o enfrentamento à desinformação? Então, um ponto que nós... Pode passar, Daiane, por favor. Um ponto que nós chegamos foi de trabalho, foi o enfrentamento à desinformação. Então, pensar a comunicação pública da ciência e pensar a comunicação pública da ciência e a literacia, a educação midiática para o enfrentamento à desinformação. Então, do lado da comunicação, né, nós pensamos em investigar as características dos meios de comunicação, isso tudo tem na tese, né? Entender a relação que os adolescentes têm com as mídias digitais, propor métodos de promoção de literacia midiática e avaliar esse método, que também é algo fundamental quando a gente pensa num projeto de promoção de literacia, assim como um projeto de divulgação científica, né, de comunicação da ciência. E, do lado da ciência, investigar como a imagem da ciência foi construída ao longo da história, né? Então, qual é a imagem da ciência que o cidadão tem, como ela foi construída, como ela foi narrada, para a gente conseguir compreender como as pessoas enxergam a ciência e como... de alguma forma, reverter alguns processos que nós julgamos problemáticos dessa construção, dessa imagem da ciência, né? Entender como os estudantes percebem esse conhecimento, propor métodos de intervenção para comunicar a ciência de forma a impactar a cidadania e depois avaliar o método. Pode passar, Daiane, por favor. Então, a metodologia que isso que eu falei, nós trouxemos na parte teórica. E aí, a partir disso, de toda essa elaboração, nós desenvolvemos uma metodologia, né, para avaliar o processo. Primeiro, nós desenvolvemos a metodologia, aplicamos e avaliamos, né? Então, o processo experimental passou por 5 fases. A primeira fase foi elaborar um questionário sobre percepção pública da ciência e competência midiática, com base no Polino e Ferrez Psitelli, né? Então, eles
esses autores já têm uma proposta metodológica de avaliação, né, dividida em dimensões. E nós pegamos essas dimensões e desenvolvemos um questionário prévio para avaliar o nível qual era o nível de percepção da ciência que os estudantes tinham e qual o nível de competência midiática. Nós fizemos esse experimento com estudantes do primeiro ano do ensino médio. E nós fizemos, então, primeiro aplicamos esse questionário em uma turma do ensino médio, e a segunda fase foi desenvolver uma oficina de competência midiática e desinformação, e a terceira, encontros com cientistas. Então, toda essa metodologia também foi feita com base em metodologias ativas, participativas, com projetos. Então, o que nós fizemos? Nós apresentamos para os estudantes um problema, para que eles vivenciassem e entendessem o problema da desinformação. Isso tudo de forma muito participativa, eu não tenho tempo para esmiuçar como foi todo o projeto. Depois eu vou mostrar algumas imagens do projeto, mas que o processo todo foi participativo. Então, não foi uma aula, né, passando de forma verticalizada o conteúdo, e um conteúdo pronto. O tempo todo foi em formato dialógico para que os meninos entendessem o problema que a sociedade vive e eles mesmos fizessem a proposta de solução, discutissem entre eles uma proposta de enfrentamento a esse problema. A terceira fase, que foi o encontro com cientistas, essa fase se baseou também em um projeto que eu coordeno, que se chama Ciência que Fazemos, que é um projeto de comunicação pública da ciência que prevê também uma apresentação do conteúdo, né, de processos científicos de forma dialógica, né? São encontros de pesquisadores, cientistas com os estudantes, mas não para uma palestra, não para uma aula, mas para uma conversa. Então, os pesquisadores se apresentam, falam a trajetória acadêmica, mas de uma forma muito leve, humanizando o cientista e não, mais uma vez, colocando em um outro patamar distante da realidade dos estudantes. Então, falam sobre onde estudaram, né, quais foram as dificuldades, como chegaram àquela área, né, da ciência, e apresentam a pesquisa que eles realizam e sempre contextualizando com a realidade dos estudantes e provocando a participação, né? Então, sempre o objetivo é responder às perguntas dos estudantes muito mais do que responder uma suposta questão que eles acreditam que a sociedade precisa saber, né? Então, assim, sempre esse encontro com base em muito diálogo e muita interação. E aí, a quarta fase foi o segundo questionário, para a gente perceber se houve qual o impacto, né, daquela formação nesses estudantes. E sempre com foco na desinformação. E a quarta fase, nós fizemos também uma entrevista semi-estruturada para extrapolar os resultados do questionário, um resultado mais quantitativo do questionário, nós criamos um resultado mais qualitativo com essa entrevista semi-estruturada. Pode passar, Daiane, por favor. Então, essas foram como eu falei, nós usamos como base as 6 dimensões de Ferrez-Psitelli, né? E dentro dessas dimensões nós elaboramos todo o trabalho, tanto o modelo de questionário, quanto o modelo de entrevista semi-estruturada, sempre tendo essas dimensões como ponto de partida, né? Como parâmetro, tanto para elaboração quanto para avaliação. Pode passar, Dani, por favor. E essas são as 4 dimensões de percepção pública da ciência propostas
Urpolino. Então, nós fizemos uma tabela de validação com todos os indicadores de cada dimensão para que nos possibilitasse uma avaliação final melhor, né? E também a parte de formação toda foi pensada nessas dimensões. E elas foram, de alguma forma, apresentadas para os estudantes para eles compreenderem o que é uma competência midiática, porque normalmente quando você fala de competência midiática, por exemplo, as pessoas pensam muito mais voltada para a questão técnica do que para todas as outras dimensões apresentadas por Piscitelli. E foi importante para a gente que os estudantes tivessem a dimensão do que é o desenvolvimento de uma competência para lidar com as mídias e da importância disso. Isso foi muito orgânico, né? Assim, a partir de perguntas, as respostas deles, então eu montei uma apresentação com todas as respostas deles, depois eu trouxe as propostas, né, dos autores para que eles confrontassem aquilo que eles disseram com aquilo que foi apresentado, e nós percebemos muita interface com outras palavras, mas que, no fundo, eles têm a dimensão disso, ainda mais provocando, quando a gente provoca uma reflexão, um pensamento crítico em relação a isso. Pode passar, Daiane, por favor. E aí, esse daí é um gráfico mostrando o resultado comparativo entre os dois questionários. Então, nós tivemos um resultado muito, muito interessante, que nas 10 dimensões avaliadas, eles apresentaram melhora em 8 delas, somente em tecnologia e apropriação do conhecimento, que houve uma queda, sendo que tecnologia eles já apresentavam um resultado bom, né? Depois, no segundo, houve uma queda, e a apropriação do conhecimento também eles apresentaram muito bom, e apesar da queda, eles continuaram com resultado bom. Pode passar, por favor. E aqui eu trouxe alguns resultados também, né? Porque, não sei se vocês conseguem ver, o N3 é de bom para ótimo, do primeiro questionário, para o segundo, percebam que é esse azul intermediário aí, eles tiveram um aumento bem significativo, assim como na dimensão institucional também, eles tiveram, no processo de interação e na dimensão institucional, eles tiveram um ganho bem representativo. Pode passar. Aí, depois, os detalhes, se vocês quiserem, eu compartilho com vocês o trabalho completo. Então, essas daí são algumas imagens do processo todo que nós passamos, porque a proposta nossa de enfrentamento era criar um perfil no Instagram para eles produzirem materiais, produzirem alguns posts, né, para enfrentar a questão da desinformação. Então, eles se dividiram em grupos e fizeram as propostas, e foi muito interessante, porque eles puderam entender muitas dimensões da desinformação, e do desafio de fazer com que essas informações cheguem até o público-alvo deles, que eles definiram também, eram jovens como eles. Então, eles fizeram propostas de furar a bolha, eles entenderam que as informações muitas vezes não chegam em função dos algoritmos, da bolha das bolhas que são formadas, que é preciso agir de forma ativa para furar essas bolhas. Então, como eles fizeram propostas para enfrentar esse problema também. Então, todo o processo foi feito com base em pensar, em refletir sobre o problema e propor soluções que eles mesmos desenvolveram, né? E aí, a questão dos cientistas também, de forma ativa, eles produziram vídeos. Primeiro, eles passaram pelo processo do encontro, né, sempre de forma participativa, mas depois eles produziram vídeos sempre com
com um pensamento no enfrentamento à desinformação, porque eles tinham que alimentar as redes deles, então eles mostraram muita maturidade, né, na compreensão do que foi tratado nesse encontro, e depois transformar aquele conteúdo em algo interessante para um público como eles, e pensando também em comunicar a ciência e fazer com que aquele conhecimento sirva para enfrentamento à desinformação, principalmente desinformação científica. Pode passar. Então, nosso ponto de chegada foi por meio da participação, do enfrentamento coletivo de problemas cotidianos, reconhecidos pelos interessados, percebemos um resultado muito positivo, tanto na compreensão sobre a necessidade de entender a ciência para usá-lo no dia a dia, quanto no desenvolvimento de competência para lidar criticamente com as mídias. Então, esse é um resultado, rapidamente, que eu sintetizei aqui para vocês. Desculpe, mais uma vez, foi um problema técnico inicial, mas espero que tenha ficado claro. Muito obrigada.